Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Energia 360, que é o podcast do grupo O Setor Elétrico. Meu nome é Flávia Lima, sou responsável aqui por toda a parte de conteúdo do Instituto Setor Elétrico e juntamente com meu colega Ed Freitas, editor-chefe da revista O Setor Elétrico, conduziremos aí o bate-papo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje, a gente vai abordar um tema que é fundamental para a segurança nas instalações elétricas, que é o risco do arco elétrico e a análise da energia incidente. O arco elétrico é um fenômeno que pode causar graves acidentes, resultando em queimaduras severas, danos à saúde, podendo, inclusive, ser fatal para trabalhadores que atuam em sistemas energizados. Por isso, a sua prevenção e o correto dimensionamento das medidas de proteção são absolutamente essenciais. Recentemente, no fim do mês de maio, foi publicada uma nova norma para harmonizar esse processo aí de estudo de energia incidente dos arcos elétricos, trazendo métodos e respectivos cenários de aplicação. Essa atualização obriga empresas e profissionais a revisarem seus processos, reverem seus equipamentos de proteção e procedimentos operacionais, a fim de garantir a segurança e a conformidade também com a normalização. Então, nosso objetivo hoje é discutir quais são os principais pontos dessa norma, como é que as mudanças impactam na rotina do trabalhador e nas práticas das empresas, e o que precisa ser feito para implantar essa norma de forma eficiente e segura. Pois é, Flávia, e para nos ajudar a responder essas perguntas, né, convidamos hoje aqui dois grandes especialistas que participaram diretamente do grupo de trabalho que elaborou essa norma e que possuem uma vasta experiência prática e técnica no tema, né? O primeiro deles é o nosso amigo aqui, o Cláudio Mardegan, ele é CEO da ENGIE Power e referência nacional em arco elétrico e energia incidente. Também está conosco Márcio Botaro, que é especialista em laboratório do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ambos são autores do livro lançado mês passado com o título Arco Elétrico e Energia Incidente, que também conta com a autoria aí do Felipe Rezende, que infelizmente não pôde estar conosco aqui também, que é outro grande especialista aí nesse tema. Bom, nesse episódio nós vamos explorar os desafios e soluções para reduzir os riscos de arco elétrico, garantir a proteção efetiva dos trabalhadores e aproveitar as oportunidades que surgem com essa evolução normativa. Então, gostaríamos de convidá-los para que fiquem aqui conosco, né, que acompanhem mais esse grande debate aqui do podcast Energia 360. Muito bem. Então, para começarmos esse debate, eu gostaria que cada um de vocês, né, que hoje está aqui conosco, comentasse brevemente como foi a sua participação no grupo de trabalho que discutiu essa nova norma e qual a principal contribuição que vocês acreditam ter trazido para o tema de arco elétrico e energia incidente no Brasil. Gostaria de começar dando as boas-vindas ao Mardegan e que ele já seja o primeiro, em seguida o Márcio faz as suas considerações. Bem-vindo, Mardegan. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse podcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse tema onde a gente fala de energia incidente, tema tão importante que a gente pode salvar vidas e evitar acidentes graves devido às queimaduras provenientes do arco elétrico, né? Bom, a sua pergunta é importante, mas remonta muito à história da gente dentro desse processo, né? A ENGIE Power é uma empresa de 30 anos, nós iniciamos as nossas atividades em energia incidente praticamente como pioneiros aqui no Brasil, né? E mais de 7 mil estudos realizados, uma equipe focada em estudo, e todo esse aprendizado, mais as minhas idas ao I3E, porque eu fui convidado a participar dos working groups, né? Tudo isso propiciou a gente tentar dar uma contribuição que tivesse um certo valor para o pessoal da norma, né? O grupo de trabalho dessa norma é fantástico. Começou assim, Ed,
Na época que eu fui convidado a participar, quem me convidou, e que era o chair da norma na época, era o Elbert da Vale, né? Então, ele me convidou para participar. Na primeira reunião que nós participamos, a norma na estaca zero ainda, e o que nós vamos escrever na norma, né? Então, o que a gente fez? A gente debateu, conversou, tal. Eu falei, no final do dia, eu vou passar a estrutura da norma, o esqueleto da norma para vocês. E aí eu fiz um brainstorm e passei o esqueleto da norma para o pessoal, e o pessoal muito ativo, tal, já deu uns tapas, já deu uma melhorada, ficou muito bacana as alterações que foram feitas também. Então, foi isso que aconteceu. A maior contribuição que eu dei foi a estrutura da norma. Então, o que está escrito, a sequência de como a norma foi feita, essa eu acredito ser a melhor contribuição minha dentro desse processo. E dentro desses tópicos, a gente foi sempre falando um pouco de cada coisa, né? Eu escrevi a parte da gestão da energia incidente, apoiei o pessoal quando estava escrevendo as metodologias. Depois o Elbert não pôde continuar como chair, o Felipe Rezende assumiu. Depois o Felipe estava fazendo o doutorado dele, teve que abdicar também. Então, o chair da norma mudou, né? Foi para o Zaparoli de Furnas, que conduziu muito bem até o fim, né? Então, essa foi mais ou menos a sequência. Mas a outra contribuição que eu dei, que talvez não esteja documentada, foi que tudo isso é o bastidor da norma, que eu acho que é bacana contar, né? É o antes da norma ser publicada, que eu tinha conversado com o Elbert, que o grupo estava muito focado, muito centrado em estudo. E eu falei, uma norma para ter sucesso, nós precisamos envolver todos os segmentos. Então, eu pedi que convidassem pessoas de outros segmentos. Por exemplo, fabricantes de relé de arco, fabricantes de EPI, o próprio Márcio foi sugestão minha, dele, que entende muito de EPI, né? O próprio Biso, quem convidou para fazer parte da norma, para a gente tentar harmonizar a NR10 com essa norma. Então, tem muitos detalhes que, às vezes, não parecem ser, que ninguém sabe o que aconteceu, mas foi isso que aconteceu, né? Então, e envolver também os grandes usuários, que nem Petrobras, Vale, pessoal para que a norma pudesse pegar de vez, entende? Então, essas foram algumas das contribuições, né? E as metodologias de cálculo, né? Na época que o Zaparoli estava fazendo, eu estava com um tempo curto, mas tudo que eles estavam escrevendo eu já tinha escrito, né? Porque o meu livro está pronto desde 2017, esse livro de energia incidente, muito antes da norma aparecer, né? E aí, no final, a gente convidou o Márcio, que entende absurdamente de EPI, e o Felipe, que tem uma vivência muito grande dentro da Vale, para fazer um livro que não fosse só cálculo de energia incidente. Não. A ideia nossa fosse que tivéssemos uma gestão de energia incidente. Ou seja, de quanto em quanto tempo tem que revisar, quando que tem que revisar, quem que é responsável, pode ser um técnico, tem que ser uma pessoa habilitada, o que precisa ter, né? Como é que faz a etiqueta, né? O label, ou
a placa de advertência, o nome que você queira dar. Antes não existia nada de arco. Na NR10 atual, que ainda não, a nova versão não foi publicada ainda, não existe a palavra arco. Você acredita? A primeira vez que foi escrito isso na NFPA foi em 1978. Então, você vê quantos anos nós estamos atrasados. 32 com 25, apenas 47 anos. Não, 57, né? 78, não. 22, 47 anos. Estão vendo só? É um tempo grande, né, Mádega? Então, cara, e aí eu acho que é importante a gente colaborar, porque cada ano que passa, muita gente morre, cara. Então, a iniciativa de escrever o livro, se salvar uma vida, o livro já valeu a pena. Mas eu tenho certeza que vai salvar muitas vidas. Com certeza. Obrigado, Mardegan. Bem-vindo, Márcio. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação, né, sobre qual a contribuição desse trabalho da comissão para essa norma, para em seguida a gente detalhar melhor todas essas mudanças. Ok, olá pessoal. Bom, primeiramente agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa aí do setor elétrico, né, nesse podcast, nesse tema importante, que é a análise de riscos acidentes com arcos elétricos, né? Então, aqui na universidade, nós iniciamos os trabalhos nessa área em 2012, num projeto apoiado pela Petrobras, e foi ali que nós iniciamos a construção do Laboratório Brasileiro de Arco Elétrico, né? É o único laboratório no Hemisfério Sul. São 4 laboratórios no mundo, sendo 3 laboratórios independentes: Brasil, Canadá e Espanha, somente no mundo inteiro. E por isso veio, acho que a intenção do grupo em implementar dentro da norma brasileira, né, de estudos de energia incidente, a parte de seleção de EPI para esse setor. E aí veio o convite do Cláudio, que eu havia conhecido nos eventos do I3E ESW Brasil. O I3E ESW Brasil, acho que cabe um parênteses aqui, uniu muitos colegas que estão, inclusive, fizeram parte do comitê normativo, né? E nos uniu aí, eu, Cláudio, Felipe e eu, por fim, né, nessa iniciativa, inclusive, de concluir o livro que o Cláudio já havia começado há anos atrás. Bom, então a minha contribuição nesse sentido foi, dentro dos estudos que nós realizamos aqui na universidade, explorar um pouco os modelos teóricos, né, Ralph Lee, a questão da queimadura de segundo grau, a sua importância, e descrever ali um capítulo focado em seleção dos EPIs com base nos riscos residuais oriundos aí dos cálculos de energia incidente. E aí nós aproveitamos, né, como o Cláudio colocou, tinha uma expertise variada e heterogênea dentro do grupo. Nós consultamos, fizemos reuniões paralelas com grupos internacionais, da I3E, da NFPA, da STM, da IEC. Eu participei de várias iniciativas dessa, inclusive do EPRI, né? Para quê? Para que a norma tivesse um sentido de orientação, não simplesmente de ser uma tabela de use isso ou use aquilo, mas uma orientação dirigida. E como o Cláudio falou, o livro vem complementar essa ideia da norma com o aprofundamento em como fazer, em como realizar, desde das primeiras etapas que são colocadas na norma, que é a juntada, a coleção de documentos e informações do sistema elétrico, né, até a análise de energia incidente e, por fim, uma seleção adequada, né, uma especificação técnica de seleção de EPI adequada, que hoje é o grande gargalo de muitas empresas, de pequeno a grande porte, e é uma obrigatoriedade legal pela NR6, NR1 e NR10, quiçá venha melhor editada na próxima edição, traga isso de forma mais incisiva, mas isso hoje já é um regulamento legal, e com o surgimento agora de uma norma técnica de referência nacional,
como conversamos já no grupo, e o Cláudio já ressaltou outras vezes, não há desculpa agora de não se realizar um estudo, né, ou uma análise mínima, pois os documentos estão à mão. E o livro a gente entende como sendo um desfecho para orientar objetivamente cada uma dessas etapas importantes para se cumprir não só a legislação, mas para realmente reduzir efetivamente acidentes e efeitos que podem ser trágicos, letais, né, fatais aos trabalhadores aí do setor elétrico. Então essa foi a contribuição minha aqui com o apoio da academia, né, em trabalhando em conjunto com os colegas na BNT. Legal, Márcio. Queria voltar aqui agora com o Mardegan. Essa norma, ela é nova, né? Então, como você já mencionou, ela foi criada agora, publicada há um mês, aproximadamente. E o que você destacaria, Cláudio? Quais são os pontos que você acha mais relevantes, assim, que essa norma traz, né, tecnicamente, aí, com relação ao gerenciamento do risco do arco elétrico? Bom, para quem não tinha nada, é tudo, certo? Então, não tem muito o que acrescentar, porque antes o pessoal fazia um estudo, simplesmente tinha um resultado e chegava numa energia, e nem todas as empresas faziam isso, entende? Então, a maior, né, contribuição da norma para o mercado é, primeiro, que agora todo mundo tem que fazer, porque a gente tem a NR10, que é uma norma regulamentadora. Nós temos a norma de segurança, né? Se não me engano, é 60384, não é isso? E temos a norma de arco, que é 16227. 16384. Desculpe. Isso, 16384 e 17227. Então, você tem o que é obrigado a fazer, tem como fazer, né? A parte de segurança, como fazer a parte de arco e o livro, né? Aqui é o que fazer e o livro orienta mais o como fazer. Então, acaba... E foi uma coincidência, assim, que o Márcio sabe disso, não foi programado, o livro saiu praticamente junto com a norma. Você vê, eu comecei em 2017, segurei, porque eu ainda achava que tinha coisas para ser acrescentada. Aí, quando eu conheci o Márcio, o Felipe eu já conhecia, e conheci melhor o trabalho do Felipe, falei, a gente pode juntar forças. Eu acho que, nesse quesito aí, vale a pena unir os esforços. Então, a norma, ela vem trazer para a gente a prática da engenharia propriamente dita, não é só parte jurídica, ou seja, você pega hoje, né? Antes a gente seguia a I3E 1584, mas quem que seguia? Só algumas empresas que conheciam a norma I3E. Agora, todas as empresas têm que seguir. Então, você imagina, tem a distância do arco, que a gente chama de distância limite de arco, DLA, aí. Tem gente que chama de outro nome, mas não importa, que na norma americana isso aí é a distância a partir do qual você, sem estar com a vestimenta que seja especificada para arco, você vai ter uma energia incidente menor do que 1,2 calorias por centímetro quadrado. Né? Então, essa distância aí delimita, né? Já delimitava, mas hoje está acessível a todos, não tem barreira de língua, e mais, tem a chancela ainda da norma brasileira, né? E que vai estar apoiada agora também na nova publicação também da NR10, porque pelas notícias que a gente tem dos participantes da elaboração da NR10, agora fala um pouco mais de arco, né? Então, já era obrigatório
o arco elétrico na NR10, só que de forma subliminar, entende? Não existe a palavra arco, mas falava assim, ó, na NR10. Deve ser fornecido, né, vestimentas adequadas para a proteção dos trabalhadores. Como é que você pode fazer uma proteção adequada contra arco se você não tiver um estudo de energia incidente, você não tiver um estudo de proteção e seletividade, se não tiver um estudo de curto-circuito? Então, isso por si só já tinha a obrigatoriedade lá de uma forma subliminar, entende? Porque não tem jeito de garantir uma proteção se eu não fizer essas três coisas. Então, já é obrigatório, só que não está explícito. Mas a hora que acontece um acidente, fica explícito. Entendeu? Ô, Cláudio, deixa eu tirar uma dúvida aqui, que talvez seja dúvida de quem está assistindo a gente. Porque a norma regulamentadora, me corrija se eu estiver errada, ela tem mais forças de lei do que uma norma ABNT, certo? Sim. E a norma regulamentadora, ela diz o que fazer, mas ela não diz como fazer. Porque ela não dá todo o processo. E a norma ABNT, ela já é bem mais detalhada, é uma norma técnica. E a única coisa que torna a norma ABNT obrigatória, né, entre aspas, é o Código do Consumidor, certo? Certo em tese, exatamente porque se você tem que garantir a proteção do trabalhador, o que acontece, Flavinha? Só para te posicionar uma coisa importante das normas regulamentadoras. Elas só falam o que, não falam o como. Exatamente. E se acontece alguma coisa, tem que ter um responsável. Então, não existe fatalidade, ou seja, morreu. Não. Morreu, tem que ter um responsável. Nas normas americanas, não são assim. Se você proveu tudo que era necessário e ainda assim aconteceu o acidente, a culpa não é de quem está empregando o cara, entende? Porque antes da NR10, a culpa era sempre de quem morria. Depois da NR10, a culpa sempre é do empregador. Na norma americana, se você proveu tudo, a culpa não pode ser do empregador. Significa que as normas técnicas têm que se melhorarem para que não ocorra esse erro novamente. Então, você entende que nas normas regulamentadoras, ninguém está preocupado que o erro não aconteça de novo. Quem faz isso são as normas técnicas. Entende? Sim, Dizendo entendo. o como. Então, nesse ponto, eu discordo, porque da NR10, né? E é isso que eu gosto das normas americanas, que ela não fica só em cima do muro, para querendo descobrir quem é culpado, apontar o dedo. Não. Ela fala o que e o como. Se o como não atender, tem que melhorar o como. Entende? Exatamente. Então, e não funciona assim, porque se você observar como é montado tudo, ninguém está preocupado o que fazer para não que não ocorra Reincidir acidentes. a reincidência dos acidentes, E isso, o Martinho faz isso muito bem, dando as estatísticas para a gente, né? Então, ele dá bala para a gente trabalhar isso, mas tem que mudar muito a consciência geral para que a gente chegue nesse estágio de PDCA, ou seja, melhoria contínua dos processos, caso ainda estejam ocorrendo acidentes. E as responsabilizações sejam técnicas. Porque, olha só, eu falei que para fazer um estudo de energia incidente, você precisa fazer 3 estudos. Deixa eu pôr meu dedo aqui. 3 estudos. E
Tem empresa que quer que uma empresa faça o estudo de curto, uma faça o estudo de seletividade e a outra faça de energia incidente. A hora que morrer alguém, quem é que vai ser o pai? Entende o que eu estou querendo dizer? Da Sim. responsabilidade civil e criminal. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, gente, para mim, tudo isso não faz sentido. Então, as normas têm que tentarem, né, forçar nesse sentido, de toda vez que revisado um estudo de seletividade, seja feito o estudo de energia incidente. Isso está escrito na norma, tá? Então, por quê? Porque você vai ter um pai, mas idealmente tem que ser a mesma empresa que faz as três coisas, entende? Para ter um responsável. Porque na hora H, a lei mais antiga que tem é tirar da seringa, né? Não é isso? Quando Deus perguntou para Adão, pô, você comeu a fruta da árvore proibida, né? Ele falou, eu não, foi a Eva que me deu, né? Então, desde aquela época, ele já falou, eu não, já escorregou. Então, Ou isso seja, esquivar, né? Eu acho que o que você está querendo dizer é que é preciso aumentar os mecanismos que evitem o esquivamento ali na hora da apuração da responsabilidade. exato, E e a, de apurar a responsabilidade de forma consciente, responsável, entende? perfeito. E é justamente sobre isso a próxima pergunta que eu vou fazer aqui para o Márcio. Márcio, como garantir que os dispositivos de proteção ajam de forma seletiva, rápida e eficaz para minimizar os efeitos do arco sobre quem está atuando próximo ao painel ou equipamento energizado? Bom, proteção e seletividade é matéria do Cláudio e do Felipe, mas vamos lá. Posso consultar se quiser depois, Sim, tá? o que a gente entende do ponto de vista da proteção individual, né, que é o nosso tema de estudo aqui. Então, esses sistemas, o que a norma traz para isso, né? Ela fala primeiro, ela tem uma orientação sobre a busca, acesso à informação, né, o que você tem que coletar de dados, e atuar no processo de mitigação, que eu acho que é no sentido aí que o Ed fez o questionamento dele. Então, esses sistemas normalmente, depois o Cláudio pode complementar, normalmente trabalham no intuito de reduzir o quê? O tempo de atuação das proteções, né? Que isso está linearmente relacionado com energia, então quanto menos tempo de arco, menos energia, né? Se você conseguir cessar quase que imediatamente, você basicamente não vai ter energia, né? São os relés rápidos, aí, os dispositivos, aí, os quenching devices, né? E na perspectiva da proteção individual, a gente trabalha com esse risco residual. Então, essa é a ideia que se coloca lá, começou aqui, que teve origem, vamos dizer assim, na NFPA e OSHA, e que foi levado para a norma. Então, você ter todo esse processo, né, que é o conhecido aí de proteção e seletividade, né, estudo de curto-circuito, proteção e seletividade, e depois, sim, a análise de energia incidente, e no risco residual, ou eventualmente, aí não sei qual que é a probabilidade de ocorrência de uma falha desses dispositivos mais rápidos, o que poderia estar acontecendo. Mas partindo para a seleção do EPI, você deve trabalhar com risco residual, senão tudo que você vai calcular, você vai colocar uma indumentária que inviabiliza qualquer trabalho em qualquer indivíduo nas operações elétricas, né? Mas no sentido de proteção e seletividade, eu acredito que o Cláudio tem e até tem os livros dele sobre esse assunto, né? Então a gente conhece ali, porque ele não é o nosso tema aqui de pesquisa, mas é sempre no intuito de você mitigar a questão da energia incidente para poder trabalhar de uma forma realista, né, nesses processos. E aí, nesse sentido, você tem a norma, né, orientando passos que você pode seguir para esse trabalho, né, e como o Cláudio falou, o livro complementando e dando exemplos aprofundados de se realizar esse estudo de proteção e realmente fazer
o controle e redução dos níveis de energia incidente. Se me permitirem, Márcio, obrigado. Tem várias coisas importantes dentro desse processo, Ed. Primeiro, quando a gente fala de proteção, a palavra que vem, se você fosse escolher uma pessoa para ser seu guarda-costas, para te dar uma proteção, qual que é o requisito zero para você? Eu acho que seria a qualificação para, né? Sim, mas teria que ser uma pessoa confiável. Porque Sim. senão, a palavra é confiável. Então, a proteção tem que ser confiável. Como que você compra um dispositivo de proteção confiável? Né? Confiabilidade é uma palavra que exige histórico, porque a taxa de falhas vem de um histórico. Isso é confiabilidade. Então, se você compra um fabricante novo, pode ser que seja bom, mas você não tem o histórico. Entende? Então, se você comprar de fabricantes que são já renomados, que estão no mercado, esses já têm um histórico, já têm uma taxa de falha. Então, a taxa de falha dos equipamentos de proteção costuma ser baixa, mas dependendo do fabricante, ela não é tão baixa. Então, começa na escolha no seu vendor list aí, porque compras normalmente, tá no vendor list, está todo mundo no mesmo nível. Isso não é uma verdade, né? É mesmo que nem comprar serviço. Ó. As duas empresas fazem estudo, só que uma está há 30 anos fazendo, no caso da Engepower, a outra está há 5 anos. Não vai ser, a experiência vivenciada não vai ser a mesma. Então, começa por esses quesitos. Depois, o Márcio bem falou, tem que atuar nos tempos, né? E os tempos estão diretamente relacionados com a energia, né? Quanto menor o tempo, menor a energia. Mas, assim, só para complementar um detalhezinho, é que existem os equipamentos de proteção coletiva, existem os equipamentos de proteção individual. Os EPIs são a última barreira. Então, sempre que der para fazer primeiro a coletiva, tem que fazer. O que é proteção coletiva de arco? Painel arco resistente, painel isolado a gás, técnicas de encapsulamento de barramento para diminuir a probabilidade do arco escalar para arco bifásico, trifásico. Aterramento do sistema por resistência de alto valor, você diminui a probabilidade do arco, não vai ter como o arco escalar, porque não vai ionizar o ar. Então o que eu quero dizer? Existem uma série de técnicas que a gente cita no livro, né? E isso não está na norma, entende? Então, é aí que o livro entra complementando, né? Que vai dar para o cara subsídios para que ele possa fazer esse tipo de coisa, né? E aí, tem mais uma coisa legal que eu queria falar, se vocês me permitirem, que para que o cara já entre, né, com o pé na jaca, na norma, né? No final desse mês, nós três vamos estar dando um treinamento aqui sobre isso, né? Inclusive, o material didático vai ser o livro. Então, estão todos convidados a entrar com o pé direito na norma, né? E conhecer todas essas técnicas que nós estamos citando aqui, né? Porque, afinal, o propósito é sempre o mesmo, gente. Preservar vidas. E isso não tem preço. Uma vida que a gente salvar, já valeu a passagem aqui, dessa existência, para cada um de nós aqui que escreveu o livro, que escreveu a norma, para nós vai ser, já valeu a pena, né? Valeu a pena dedicar esse trabalho, que é um trabalho voluntário, ninguém ganha nada para participar da norma. Vale a pena, porque nós estamos ajudando as pessoas a se manterem com a sua saúde ocupacional íntegra. Joia. E, Cláudio, eu queria voltar num ponto que você falou
uma pergunta atrás, que é a questão da cultura, né? Que as empresas elas precisam também ter essa preocupação, né, com a segurança e fazer com que isso vire uma cultura da empresa, né? Não sei se toda empresa ou se alguns segmentos têm mais essa cultura do que outros, né? De que outros tipos de empresa. E também eu queria tocar num ponto que talvez seja um pouco polêmico, que é a questão. Você falou aí, né? Além da o EPI é a última proteção. Antes disso, você tem ali que construir painéis resistentes a arco, fazer todo um sistema mais confiável, mas isso tem um preço, né? Também, assim, um painel resistente a arco, pelo que me consta, ele é bem mais óbvio, né? Ele tem toda uma resistência a mais, uma proteção a mais e também tem um investimento maior. Como é que se resolve essa questão de convencimento mesmo, né? Para as empresas, para os projetistas, para convencê-los sobre a importância de você construir sistemas mais resistentes para que sejam evitados acidentes e, enfim, problemas até para os próprios equipamentos, né, lá no fim. Sim, sim. É fácil responder essa pergunta pelo seguinte, Flávia. O projeto dentro do custo de um empreendimento equivale a 5%. E a parte elétrica é uma fração desses 5%. Né? Então, a diferença hoje de um painel arco resistente para um não arco resistente está na faixa de 30%. Né? Então, o que eu posso dizer para você? Caso ocorra um acidente e ocorram indenizações cíveis e criminais, com certeza vão ficar bem mais caras do que os 30%. Então, o convencimento não é questão de convencimento, é questão, primeiro, de inteligência, né? Porque fora a perda de imagem quando morre alguém dentro de uma empresa. Então, você tem a perda de imagem, você tem que o preço hoje... Minha mão mais para cá. Você tem que o preço do painel não é tão caro, e dentro do projeto em si, o que você vai agregar vai ser peanuts. Por quê? E tem um terceiro ponto ainda que eu queria falar para você. Quanto tempo vocês acham que levam para você formar um operador de uma subestação? Leva tempo. Então, o cara vai aprendendo, tem o treinamento, vem. Então, se acontece um acidente, você está perdendo um investimento de quanto tempo? Entende? Então, ó, quantas coisas o cara deixou de ponderar simplesmente olhando preço. Eu estou falando para você, quem olha preço é suprimentos, porque os aumentos que eles ganham lá, os prêmios que eles ganham, depende dos savings que ele acumula. Mas isso eu acho que é um pensamento de suprimentos do século passado, sabe? Para mim, isso aí não faz mais sentido. Você tem que comprar o melhor preço, não o menor preço. Né? Tem algumas empresas, né, que eu conheço que hoje elas dão nota de 70, o peso da proposta técnica é 70 e a comercial é 30. Então, por que acontece tudo isso? Acontece tudo isso porque são pessoas que sabem que tudo que envolve eletricidade está no caminho crítico. E o que significa estar no caminho crítico? Se paralisar a eletricidade, e quando acontece um arco, às vezes um painel leva 3 meses para ser entregue, 6 meses para ser entregue. Você vai deixar de produzir. A economia que você fez ficou aonde? Será que foi economia ou foi burrice? Desculpa a palavra, né? Não é inteligente isso. E eu quero acreditar que os empresários são inteligentes, né? Quero acreditar.
E a outra coisa que você falou, como é que faz aqui no Brasil essas pessoas conscientizar? Eu falo assim, o Brasil, por ser um país que sempre teve que sobreviver nas adversidades, as coisas às vezes demoram para iniciar, mas depois que iniciam, elas ocorrem muito rápidas. Isso, na época das inflações, o brasileiro tinha que se virar rápido. Você vê que na época da ISO, o Brasil demorou um tempão para entrar na ISO, mas de repente se tornou um dos países que mais tem ISO. Em arco elétrico, demorou um tempo, mas rapidamente eu tenho quase a certeza de que os profissionais da área vão todos se reciclarem com rapidez. E eu estou falando isso com base num dado estatístico aqui. Num mês de venda, nós vendemos 10% do estoque de livros que nós temos de energia incidente. Eu acho isso um fato que indica isso que eu falei, né? Que as pessoas estão ávidas por fazer coisas boas. Só está faltando orientação, que veio a norma, que veio o livro, que veio o treinamento, e quem sair na frente vai desfrutar melhor das oportunidades da energia incidente aí, dos estudos que vão ser feitos, das coisas, né? Essa é a minha leitura, e quem é esperto, eu entendo que quem quer sobreviver nesse mundo, se você não for rápido, é que nem TI. TI muda todo dia. Se o cara não se reciclar, vai ficar para trás. O arco está chegando. Se você não reciclar, você vai ficar para trás. Logo, você não vai fazer teu estudo de seletividade, né? Porque tem que fazer junto. Então, tem que fazer tudo junto. Conseguiram entender? Não sei se eu vendi. Perfeitamente. Sim, com certeza. Com certeza, Madagascar. E falando, inclusive, né, que ambos mencionaram, a Flávia também falou aí, a última fronteira de proteção, né, que são os EPIs, que é um tema que nós gostaríamos de ouvir um pouco a opinião aí do Márcio. Márcio, do ponto de vista dos ensaios desses EPIs, né, como garantir que essas vestimentas e acessórios realmente suportem os níveis de energia incidente previstos na norma? E eu queria que você nos dissesse também se houve alguma atualização a esse respeito na norma que foi recentemente publicada. Sim, o processo de EPI ele evoluiu bastante no Brasil, como o Claudio falou, ele teve uma evolução grande de 2009 para cá, né? E na verdade em 2004, com essa pequena frase que foi colocada na NR10, tornou-se obrigatório aí, subliminarmente obrigatório, como o Claudio bem colocou, o uso das vestimentas de proteção térmica. Tudo nessa área equivale à área de equipamentos, como o Claudio falou, a todos os processos, né? Então, a confiabilidade, o histórico, tudo isso é extremamente importante. O que a gente colocou na norma com relação a isso? O processo de seleção. Há uma confusão gigante no mercado brasileiro, que foi introduzida em boa parte pelos fabricantes de EPI, que é a questão de categoria e vestimenta selecionada por nível de energia incidente. Na norma, a gente tirou essa história de categoria, né? Ela é oriunda da NFPA 70E. O mercado joga com isso como vantagem, e hoje a gente já sabe, entre os laboratórios internacionais somos poucos, né? Mas a gente já tem um consenso de que isso não agrega nada. O que agrega é histórico de conhecimento do material de proteção. Então, no Brasil, hoje, o que é obrigação? Obrigação, né, por portaria ministerial 672 e NR6, é você ter o EPI com o CA. EPI com o CA no Brasil, para a área de proteção térmica contra efeitos térmicos de arcos elétricos, né, o que tem tipificado, regulamentado? Vestimenta de proteção, né, partes superiores, camisa, calça, parte inferior, macacão, ponto. Cabeça, protetor facial, balaclava, ponto. Ou capuz carrasco, né? E não tem mais nada. Luvas não são tipificadas no Brasil. Isso é um tema
problemático, mas a gente já colocou na norma, né? Inclusive no livro tem um aprofundamento sobre seleção de luvas, que é bem importante, que é muito usual no mercado norte-americano, no mercado europeu, e no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa tipificação. Então hoje você não tem uma luva com CA para arco elétrico, isso não existe. Se oferecerem isso para você, isso não é verdade. E nós temos um grande avanço na área de vestimentas, porque por conta da NR10, desse apelo lá desde 2004, foi a área têxtil evoluiu bastante nisso. E nós temos aí as diversas tecnologias na área de vestimenta de proteção térmica, né, por diversos custos e diversos desempenhos. Hoje a gente sabe que o processo de ensaio para conferir o CA para essas vestimentas, ele sofre de um problema que os laboratórios estão tentando trabalhar nele, e esses detalhes eu também fiz questão de colocar no livro, porque são importantes para quem vai fazer a seleção, que é variabilidade. Então, aquilo que se achou no passado, né, que o famoso ATPV variava 0,1 caloria por centímetro quadrado, foi derrubado. A gente sabe que ele não tem só isso de variação. Aí a gente volta no que o Cláudio falou, confiabilidade, histórico. O que você precisa para avaliar realmente se, de acordo com a sua pergunta, Ed, se vai proteger de fato. Você tem que saber o histórico daquele material. Então não adianta o cara fazer. Ele consegue certificar com um ensaio do material e um ensaio do EPI pronto? Consegue, infelizmente. Isso não é só a realidade nossa, é a realidade internacional, a gente está tentando mudar isso. Né, nas normativas internacionais, eu faço parte dos grupos da IEC, faço parte dos grupos aqui da BNT, coordeno inclusive o grupo de proteção térmica do CB32, a gente precisa mudar isso. Então, hoje, o que se recomenda, né, e um pouco dessa recomendação está na norma e muito dessas técnicas estão no livro. É a busca do histórico, uma análise aprofundada dos resultados de ensaio, não só aquilo que está nas normas, para conseguir o CA. Então, CA é só um item, é só uma parte, né? Certificação da vestimenta, como a gente tem hoje, é um passo, primeiro passo. Então, o que a gente aconselha e orienta e mostra como fazer isso justamente nesses nossos materiais didáticos aí? É auditar os produtos que chegam na empresa e que estão em uso. Será que veio para mim algo que realmente protege? Eu só consigo descobrir isso se eu montar um esquema de auditoria desse material. E após o uso, será que ele continua oferecendo proteção depois que eu lavei, depois que eu passei para o funcionário lavar, ou eu junto tudo e levo para uma lavanderia industrial? Será que ainda está funcionando? Né? Então a gente recebe inúmeras auditorias aqui nesse sentido, de várias empresas, de vários portes. Né? E o que a gente tem percebido? Essa busca incessante do mercado por valores cada vez mais altos de ATPV, por exemplo, né, que é o indicador numérico de proteção da vestimenta, tem trazido algum desconforto e preocupação. Porque como você consegue certificar por esse único valor, e os organismos de certificação de produtos seguem a regra da portaria e ponto, né? Eles não têm nem essa obrigação, né, de ir além, infelizmente não vão além mesmo, até porque o conhecimento técnico dos OCPs hoje é o menor dentre todos, né? Inclusive o OCP não tem qualquer contato com o usuário final. Isso é um gap que nós temos no Brasil. O OCP não tem noção do que é um usuário ali fazendo uma operação elétrica e tendo que ter essa proteção contra arco elétrico. Então, essa busca incessante dos fabricantes dos materiais por ter o ATPV cada vez mais alto e muitas vezes totalmente fora do que, né, na verdade ele usa um outlier para certificar o produto. O que acontece? Quando eles vêm para fazer uma auditoria e a gente aplica aqui, e esse arco é aplicado, né, numa vestimenta final, com base nesse valor de ATPV, nós estamos vendo casos aqui de destruição do EPI. Por quê? Porque ele foi embasado num valor que não é real dentro de um histórico que ele deveria ter. Né? E dentro de uma análise mais apropriada
dos seus resultados, né? Que é como isso, infelizmente, não vai ter em norma nenhuma, né? Mas felizmente a gente conseguiu levar isso para o livro, né? E vamos levar aí para esse treinamento que o Cláudio falou agora no final desse mês. Então, se você não tiver condições de fazer essa análise, se você não tiver capacitação, né, para poder fazer um estudo e uma auditoria bem orientada sobre esses produtos, é muito difícil hoje você realmente ter essa garantia de que na hora do arco, na hora do acidente, ele vai funcionar. E a análise de riscos na parte de energia incidente era muito dinâmica, que a gente comenta, né, quando participa aí de vários webinários ou de seminários, é que um passo à frente no estudo de energia incidente numa manobra muda tudo, né? Um passo para frente, 2 passos para frente, um ambiente confinado, ausência de uma rota de fuga e até os procedimentos de salvamento, né? Quanto mais tempo você demora para levar um queimado ser atendido no hospital, você exponencialmente reduz a probabilidade dele sobreviver. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, vestimenta não faz milagre, não colocou vestimenta, não vai virar o Homem de Ferro, entendeu? Não é esse o princípio dela. Então, ela tem que estar embasada num histórico de confiabilidade, né, e de resultados reais, factíveis. Produtos milagrosos, cuidado, né? E é como o Cláudio falou, a questão de quem coloca à frente o preço, o custo, né, não tem noção do que está fazendo. Então, hoje, como eu coloquei lá no começo, né, a especificação técnica de uma vestimenta de proteção térmica é um desafio para muitas das empresas, né, e até a combinação dela com outros EPIs. Né, então, ela hoje tem uma certificação, houve um ganho, mas a gente precisa aprimorar esse processo para quem faz a seleção realmente ter um pouco mais de confiabilidade no produto. Legal, Márcio, muito obrigada. A gente já ultrapassamos aqui um pouco do tempo previsto para o nosso podcast e tem uma série de perguntas aqui que a gente tinha preparado, mas eu vou escolher uma aqui, vou fazer para o Cláudio, vou pedir para você ser um pouquinho objetivo também, Cláudio, para a gente tentar não avançar muito no nosso tempo, mas eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre o mercado, né, de segurança, vamos dizer assim, para a área elétrica. Essa atualização normativa, você acredita que abre espaço para novas oportunidades profissionais no setor? Que tipos de especialização? Vocês já falaram do treinamento de vocês, o próprio livro, mas como é que o pessoal se prepara para, enfim, buscar oportunidades ou estar mais preparado mesmo para atender essas demandas aí que a atualização normativa deve trazer? Ok, vou tentar ser o mais breve possível, né? É o seguinte, Flávia, o arco elétrico ele já existe há um tempão, então, teoricamente, os técnicos e os engenheiros de segurança, teoricamente, entre aspas, deveriam estar ao par das grandes, dos detalhes, vamos falar assim, do arco elétrico e da sua proteção. Deveria, mas não estão. Né? Esse é que é o problema. Primeiro que surgiu uma norma nova, então o cara precisa se reciclar. Não adianta, surgiu norma nova. Como você viu, a parte de certificação de EPIs. Você vê que quando a gente se juntou com o Márcio aqui, é para dar um embasamento violento na parte de EPIs. Né? Então, a gente quer prover algo diferenciado, que o cara aprenda, entenda e aplique os conceitos corretos, né? O Márcio não falou, mas tem diferença. Mudaram algumas coisas, né? Tem o ATPV, tem outro método, que é o ELIM, né? Então, será que os caras conhecem tudo isso?
Será que ele está por dentro? Tem muito técnico de segurança hoje que não provê luva porque não tem CA. Gente, se uma empresa de classe mundial que garante que a luva dá tantas calorias, não é melhor você dar uma luva que não tem o CA, mas tem o ensaio do cara, do que não dar nada? Então, esse tipo de mentalidade, gente, isso aí não é um problema de curso, não. Isso é um problema de visão profissional, né? Então, são os caras que começaram lá atrás como tech segurança e hoje não se atualizaram, não, mas da forma mental, né? Não só o conhecimento, né? De ter essa... Não tem, não usa. Eu sou adepto do seguinte, né? Eu prefiro um Fusquinha que tem 4 rodas do que andar a pé, né? Mas é um Fusquinha, mas é melhor do que andar a pé, você chega mais rápido, né? Então, dependendo de onde você vai gastar mais tempo, né? E no percurso pode acontecer mais coisa, e é o que normalmente acontece no percurso dos técnicos de segurança que pensam dessa maneira. Então, está na hora de open mind, vamos abrir a cabeça, né? Vamos nos atualizar, vamos fazer o que é melhor para a segurança. O CA é uma garantia nacional, mas se o cara já ensaiou, é melhor você ter uma garantia de ensaio do que nada. É isso que eu quero dizer. Proteção, zero de proteção ou proteção sem CA, eu ainda fico com a proteção sem CA, mesmo que seja igual a nada, porque pelo menos é alguma coisa. Perfeito, Mardegar, exatamente. Cuidado com a segurança é fundamental, né? Compartilha dessa filosofia, mas, não, sim. Mas eu acho que é importante ter o CA. Não sou contra aqui, não, gente. Uhum. Só estou querendo dizer que a proteção e a segurança estão acima de um pedaço de papel. Com certeza. Bom, a Flávia falou, né? A gente está com um tempo já excedido aqui do nosso podcast, mas a gente não poderia deixar de fazer esse registro final, né? Arco elétrico e energia incidente. Esse que é o tema do livro que vocês acabaram de lançar, né? Tem pouco mais de um mês. Então, eu aproveitaria e perguntar aqui para o Márcio, que pode, inclusive, já aproveitar o espaço para fazer as suas considerações finais nessa conversa de hoje. O assunto é muito amplo, a gente não consegue falar de tudo, mas já deu aqui um overview bacana sobre o tema. Márcio, o que as pessoas vão encontrar neste livro? Basicamente vão encontrar, assim, primeiro são anos de experiência aí, né, principalmente do Cláudio, que começou, né, com essa iniciativa. Vão encontrar como fazer muitas coisas que só, né, o mercado no geral aí entende o que deve ser feito, alguns nem isso ainda sabem, mas a gente está aqui com a fé de que o pessoal, pelo menos o que fazer, vai começar a aprender, né, vai ter que harmonizar. E muitos detalhes e exemplos práticos, né? Porque a gente tem que ter esse embasamento em exemplos práticos. Então, os exemplos práticos estão lá. E o detalhamento de muitas confusões que se fazem, né? Tanto no estudo de energia incidente, como nesse processo da seleção, uso e cuidados, né? Com os equipamentos de proteção individual. Né, isso eu tomei o cuidado e fiz questão de incluir ali os detalhes justamente para garantir a proteção ao usuário final. E é isso que a gente está colocando no livro, né, assim como eu coloquei esse detalhe ali nessa etapa dos EPIs, o Cláudio fez a sua parte e o Felipe também, em proteção, na parte de seletividade, na parte de estudo de energia incidente, as atividades práticas ali, o auxílio no uso de software, orientação, e o próprio conteúdo da norma está colocado ali dentro como um overview do que, né, para fazer essa ligação entre um documento e outro. Maravilha. Aproveita o espaço, né? A gente já está finalizando aqui, mas se quiser fazer alguma consideração final aí, nossos ouvintes, fica à vontade.
Ok. Bom, novamente agradeço, né, essa oportunidade, parabenizo a iniciativa. Deixo aqui um recado com relação ao nosso primeiro treinamento aí, no nosso trio do livro Arco Elétrico e Energia Incidente, agora em julho, né, com a EG Power, essa parceria que está dando certo. E também deixo adicionalmente aqui o convite ao pessoal que, como eu comentei no começo, que o ESW Brasil uniu aí a gente e vários profissionais, nós teremos novamente a edição do ESW Brasil em outubro aqui no IEE USP, né, de 7 a 9 de outubro. É um evento grande, oficialmente ligado à I3E e IAS, né, Industrial Application Society, e dentro desse evento as pessoas, os participantes têm a oportunidade de assistir demonstrações como essas aqui, tá, ao vivo, dentro do laboratório. Nós colocamos os EPIs ali à prova na frente dos usuários. Então convido a todos a participarem e procurem, né, se atualizar, adquirir a norma, o livro, e como eu gosto sempre de dizer, né, se aperfeiçoem e bons estudos para todos. Maravilha, Vi. Já procurei aqui, dei um Google, é só procurar por ESW Brasil, que já vai aparecer aqui dentro do site do I3E. Só uma palavrinha, posso? Claro, então já ia passar para você. Porque o Márcio é muito modesto, mas ele é o chair do ESW Brasil, ele que organiza. E é na gestão dele que conseguimos linkar o ESW Brasil com o ESW americano. O que significa? Que os trabalhos apresentados aqui poderão ser submetidos nos transatos, né? Ok? Olha o trabalho que o menino está fazendo aí, tá? Que legal. Cláudio, então já aproveito aí para te pedir também as suas considerações finais, caso tenha alguma coisa que a gente não comentou aqui que seja muito importante, também passo a palavra para você para a gente já ir se encaminhando aqui para o encerramento. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês pelo convite, eu não poderia jamais recusar, porque a gente também está de mãos dadas aí com a revista Setor Elétrico, certo, Ed? Com certeza. Com o IOSE, certo, Flavinha? Então, é um trabalho de equipe, na realidade é um trabalho ganha-ganha, mas quem mais ganha são os usuários, por terem profissionais que se envolvem com corpo, alma, coração, vontade, em trazer a engenharia nesse nível que a gente está trazendo, né? Então, são poucas pessoas estão dispostas a compartilhar conhecimento. E aqui, o nosso grupo, aqui, o nosso trio elétrico aqui, né? Todos nós somos comprometidos com isso, tá, Flávio? E eu sei que o setor elétrico e a revista e o IOSE também o são. Então, meu agradecimento a todos, que nem o Márcio disse, se reciclem, aproveitem. O treinamento abrevia muito o aprendizado, gente, né? O próprio setor elétrico tem treinamento também de energia incidente. Esse nosso está bem voltado à norma e ao livro, né? Então, vocês podem fazer os dois, que vão estar com um bom preparo para enfrentar os novos desafios. É isso aí. Queria também aproveitar aqui e agradecer ao Márcio, ao Cláudio, por toparem essa conversa aqui com a gente. Essa coisa da conscientização, acho que vale, só para finalizar aqui, vale tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Porque a gente sabe também, a gente ouve histórias aí de pessoas que não gostam de usar o EPI, então tem que ter aquele convencimento também, né, ali do funcionário que está lidando com sistemas elétricos. Então fica esse aviso aí também, né, que é a importância, né, de não só a empresa estar ali de olho nas normas, mas também os funcionários, as pessoas que lidam aí diariamente com sistemas elétricos. Mais uma vez, muito obrigada. Talvez aí mais para frente a gente tenha que fazer uma versão 2 aí, né, para poder falar aí depois como é que está o andamento, a aceitação da norma, se o pessoal tá usando certinho, né? Então é isso, gente. Muito obrigada.
Maravilha, Flávia. Bom, acho que chegamos aqui ao final, né? Não temos mais tempo para avançar, mas em outra oportunidade a gente com certeza avança nesses temas. Gostaríamos de agradecer, além de quem esteve aqui conosco, né, os nossos dois convidados, a você que nos acompanhou. E se você gostou dessa conversa, desse episódio, não se esqueça de favoritar o nosso podcast na sua plataforma preferida, para que você não perca os próximos debates aqui no podcast Energia 360. Muito obrigado e até a próxima.